do CONCEP. O CONCEP é o conselho que a gente sabe em que a gente debate os assuntos de matéria pedagógica, dos projetos de extensão também, da pesquisa, da pós-graduação e da graduação, né? Então a gente atua dessa forma dentro do CONCEP. Nós somos em 4 discentes representantes do campus de Cuiabá, mas é um representante de cada campus da UFMT também, os discentes, né? Ao total são 60 conselheiros, 66 conselheiros dentro do CONCEP, que atuam em todas as matérias que dizem respeito ao ensino, à pesquisa e à extensão, mas quando a gente fala em ensino também é a nossa graduação, a pós-graduação também é o CONCEP, que é a nível recursal, de todos os recursos de todos os órgãos colegiados, de colegiado de curso, de congregação, instituto ou faculdade, colegiado departamento, é o CONCEP, cujo qual é o conselho que é para nível de recurso desses órgãos colegiados de matéria da graduação e pós. E basicamente sobre o CONCEP, ao termo do conselho, que não sou inicialmente, é isso. Ok. Eu vou passar a falar agora para a Juliana. Juliana, você pode se apresentar, primeiramente, aí depois explicar para a gente um pouquinho o que é o consumo, por favor. Gente, enquanto isso que a Juliana ela, ainda está se conectando, hoje a gente tem conta com o suporte técnico de gravação da aluna Ana Lobo, ela também é acadêmica de enfermagem da FMT, e essa gravação vai ficar, o nosso encontro vai ficar gravado, tá? Para quem não puder, não pôde ter participado, vai ficar, pode ter a oportunidade de acessar no nosso Instagram do projeto, que é o Conexão FAEM. Então, vai ficar gravado, a gente vai disponibilizar lá no Instagram, tá bom? Oi, gente, estão me escutando? Sim. Estão me vendo agora? Eu tive um problema técnico. Ai, nessa internet. Tá. Você pode se apresentar. Tá. Eu sou Júlia Tacanã, eu sou graduanda de saúde coletiva. Sou graduanda, que é a minha área de pesquisa, gente, então às vezes eu dou uma bugada. Eu sou graduanda de serviço social, eu estou no 4º semestre. Hoje estou conselheira no Consune, né? Aí, o conselho universitário, ele fala sobre as matérias administrativas, econômicas e de pessoal da universidade, e nela compõe o reitor, o vice-reitor, os pró-reitores, também compõem os diretores de departamento e os diretores de instituto, há também composição aí das categorias, né, a qual tanto de professores, técnicos, estudantes. Hoje no Consune somos 5 daqui pelo campus de Cuiabá. Sou eu, Juliana, Vinícius, o William, o Vitor, a Sara, e eu acho que eu não esqueci ninguém. E aí a gente tô aí mais de um ano já, porque a gente está pro tempore, né? Não fizemos eleições ainda para renovar a próxima gestão do conselho, tanto do Consune quanto do CONCEP. E eu acho que eu me apresentei. E eu também sou militante do coletivo de juventude Rua, e sou pesquisadora, sou extensionista, faço pesquisa principalmente aí no campo da educação em saúde e na saúde coletiva. A Júlia é bastante coisa, né? Igual ontem a gente comentou na nossa reunião, ela é 1001 atividades, igual o Wesley também, bastante coisa que vocês sabem, né, gente? Pessoal, eu queria falar uma dentro para vocês, que o intuito aqui é uma roda de conversa, então vocês não ficam inibidos, podem deixar alguma dúvida nos comentários, podem abrir o microfone para vocês comentarem, falar, tá? Ficam à vontade, não precisam ficar com vergonha. Bom, dando continuidade aqui, gente, eu gostaria de perguntar para os nossos convidados como que vocês se tornaram representantes discentes, porque eu, pelo menos, não sei como que faz para adentrar nesse cargo de vocês, se é por meio de eleição ou como que é. Eu gostaria que vocês contassem um pouquinho para a gente como que vocês
se tornaram representantes discentes. Bom, então eu vou começar. Boa noite, Julie. Espero que você esteja bem também. Gente, para os cargos dos conselhos superiores, Consune e Concep, dentro da UFMT Cuiabá, eles são regidos pelo Estatuto do DCE de Cuiabá. A eleição acontece através do SEB, que é o Conselho de Entidades de Base. Esse Conselho de Entidades de Base é a representação de todos os centros acadêmicos. Então, todo CA tem um representante que vota. E aí as pessoas que querem participar no dia da eleição, convocada, conforme o Estatuto do DCE, as pessoas vão e se candidatam, né? Sendo 4 pessoas para o CONCEP e 5 pessoas para o Consune. Isso é aqui em Cuiabá. Então, é uma eleição através do SEB, que são os representantes discentes que votam. O último SEB que teve a eleição, ele foi no ano passado. Se eu não me engano, foi no mês de abril do ano passado que teve o SEB, que teve a eleição. Aí, nesse ano, venceu, né, porque é um ano só, dentro dos conselhos superiores, que os discentes podem a sua gestão. Aí, após isso, a gente foi renovada a nossa gestão como pro tempore, até que se tenha um novo SEB para que eleja os representantes novos ou reconduza os que já estão. Mas, atualmente, nós estamos reconduzidos pro tempore, que é como se fosse um ad referendo do SEB durante esse período, né? Eu, particularmente, eu estou pela resolução 22, que é uma resolução que imposta os 4 conselheiros discentes do CONCEP, mas isso é só aqui para Cuiabá, porque os outros campos, cada um atua da sua maneira e a eleição é de uma maneira diferente. Por exemplo, o campus de Araguaia, a eleição é através de Assembleia Geral, né? Que é um campus que é menor. No campus Sinop, atualmente, eles estão fazendo indicação através do SEB também. Mas aqui em Cuiabá é dessa forma, e aí teve essa última eleição no ano passado, e agora a gente está pro tempo até que se estabeleça um novo normal, para a gente retornar para a universidade, que se possa convocar o SEB, o DCE convoca o SEB, e aí elege os novos conselheiros discentes, e tanto do CONCEP como do Consune. E aí o conselho diretor é um conselho à parte, onde não tem representante discente. Então, para esse conselho não entra. Somente para o CONCEP e para o Consune, onde tem representação discente, essa representação que é eleita pelo SEB. E aí é importante a gente dizer que os dois conselhos, o CONCEP e o Consune, cada um trata de um tipo de matéria, né? A Júlia disse a matéria administrativa, de pessoal, econômica. O CONCEP é matéria de pesquisa, extensão, todo esse aparato sobre o material pedagógico que a gente tem, né? Mas os conselhos, eles se relacionam ao final de tudo, né? Então, atualmente, muitos conselheiros, eles tentam individualizar os conselhos, cada um da sua forma, mas o CONCEP e o Consune, eles se relacionam demais. São 2 conselhos que eles andam junto. Inclusive, a gente critica muito o conselho diretor, que é um conselho onde não tem representação nem dos estudantes, nem dos técnicos e de ninguém da universidade, assim, que a gente trata sobre eleito, não, é indicado, né? No conselho diretor tem um representante do presidente da República, do Ministério da Educação, do governo do estado, o reitor da UFMT. Então, basicamente, a gente age dessa forma. Aí, aqui em Cuiabá, pelo CONCEP, a Júlia falou pelo Consune, pelo CONCEP é eu, a Grazi, o Pedro e o Alex. Nós somos esses 4 discentes aqui, representantes do campus de Cuiabá. E nos 2 conselhos também tem a cadeira da pós, mas que atualmente os estudantes da pós estão se organizando ainda para estar ocupando essa cadeira, então eles não estão ocupando no momento. Basicamente é essa forma de indicação nos conselhos. Aí, se a Júlia quiser contribuir mais em alguma coisa dentro dessa pauta. Antes da contribuição da Júlia, eu gostaria... Wesley, só para confirmar, vocês ficam 1 ano, né? Tipo, o mandato de vocês, vamos dizer assim, dura 1 ano, e após esse prazo tem outra eleição de novo? Como funciona? Isso. Após esse 1 ano, se realiza outro SEB, que aí acontece a nova eleição, porque os discentes só ficam 1 ano. Todos os outros conselheiros, representantes de institutos e faculdades,
principalmente dentro do CONCEP, porque no Consune é diretores, e os diretores, o mandato deles são 4 anos, então não muda, e pró-reitor também o mandato é 4 anos, mas dentro do CONCEP é 2 anos. Então, os representantes, cada instituto e faculdade tem um representante, só ficam 2 anos. Já os pró-reitores, não, eles são 4 anos, e os diretores também são 4 anos, que é a gestão deles, dentro daquele instituto ou faculdade. Discentes, independente se for da pós ou da graduação, em todos os conselhos, por lei, é 1 ano só, que é o mandato, assim, do conselho. Entendi. Júlia, se você quiser contribuir conosco, falar um pouquinho sobre o Consune. Olha, é basicamente o mesmo processo de eleição. Eu queria, mais assim, que eu entrei na universidade em 2017, né? E aí eu entrei na universidade porque a universidade estava acabando, então avaliei junto com a minha irmã, hoje ela está no CONCEP, ela é a Grazi, uma das conselheiras. E a gente avaliou que entrar na universidade em 2017 era o mais certo, porque depois de 2017 os cortes iam vir com muita força, e foi isso que aconteceu. Tanto que a gente foi a última turma que pegou auxílio da praia com retroativo. Depois de nós, a outra turma não pegou mais. E aí, quando eu me coloquei lá em 2017, né, eu coloquei em 2017, quando teve eleição para mim ser conselheira do consumo, foi do entendimento de quanto que é importante termos representatividade e representações, porque a gente pode ter uma representatividade, mas ter uma representação de fato que lute pela nossa categoria, porque eu acho que a gente tem que entender que a universidade ela é feita por 4 categorias. Infelizmente, os terceirizados, eles passam um processo muito mais precarizado do que todos nós, mas dentro da estrutura, até mesmo no nosso regimento geral, que a gente tem um regimento geral que norteia a nossa universidade, somos a categorias professores, técnicos e estudantes. Nós, estudantes, somos a maior categoria da universidade. Só no campus de Cuiabá, a gente tem hoje, já está quase chegando aos 12 mil estudantes, só na capital. E aí, dentro dos conselhos, a proporção é 70, 15, 15. Então, quer dizer, é 70% professor, 15 estudante e 15% de técnicos. Então, uma disputa, se eu falar claramente só pela burocracia da universidade, pelos órgãos superiores, a gente, enquanto categoria, a gente está na desvantagem. E isso dentro do que é burocrático. E aí, essa decisão, até mesmo como a gente se organiza nas nossas eleições dentro do SEB, é para dar muito mais força para os conselheiros. Porque, assim, essa representação que hoje a gente tem, que é muito pouca, de 70, 15, 15, ela foi conseguida à base de muita luta histórica do movimento estudantil, isso nacionalmente, porque é uma lei que garante essa representação que a gente tem. E olhando hoje, dentro da UFMT, no processo, quando eu me coloquei lá em 2017 para colocar, os conselheiros daquela época só era representatividade, não era representação certa, não é à toa que eles foram retirados, houve uma nova eleição que mudou todos os conselheiros que tinham naquela época, de 2017, 2018, e quando veio 2019, e tanto o Wesley, a Grazi, eu no Consune, a Sara, outras pessoas, o Túlio, foi uma galera que veio renovada, porque os outros conselheiros que estavam lá, eles não faziam realmente esse embate que hoje a gente tem dentro dos conselhos. Mas a nossa eleição, ela se dá pela SEB, para a gente conseguir, de uma maneira democrática, debater quais que são as prioridades e como nós, conselheiros, vamos defender. Porque, assim, a gente tem que entender também que tudo na vida é uma disputa, gente. Ou falar, não existe disputa? Existe, tudo existe. Profissional existe disputa, tudo existe. Até entre centros acadêmicos existe disputa, porque a gente, às vezes, vai colocar um debate dentro de uma SEB, e, às vezes, um centro acadêmico pensa de uma forma e outra. Mas, na SEB, é o espaço político, na onde que a gente tira quais que são as pautas importantes para nós, conselheiros. Tanto que, nós, conselheiros, a gente não pode votar nada contra o que foi tirado em SEB, nem na Assembleia Geral, porque, assim, a gente é organizado, aí é bom falar sobre o movimento estudantil, né? Que aí não tem como a gente falar sobre representatividade estudantil sem falar sobre o movimento estudantil. O movimento estudantil hoje, de uma maneira muito mais organizada, ela se dá a partir dos centros acadêmicos e pelos diretórios acadêmicos, pelo DCE, e aí a gente tem os espaços na onde que são deliberativos, a SEB e a Assembleia Geral, que é o lugar máximo na onde que a gente tem. Nós, conselheiros, somos submetidos a qualquer decisão que a gente tem
há debates dentro de SEB e da Assembleia. Então, a gente não pode votar nada e fazer nenhuma defesa de nenhuma pauta dentro da universidade, dentro dos conselhos, se for contra as resoluções que foram debatidas na SEB. E o que a gente tem perdido muito no período agora dentro dos conselhos? A gente tem que ter uma força muito grande, sim, dentro dos conselhos, e eu tenho parabéns, assim, para os estudantes que estão no CONCEP, eles fazem isso muito mais do que a gente no Consune. Muitas vezes eu vi Gustavo, que é do interior, vi o Wesley, defender várias resoluções, mas a galera, todos, sempre se juntam e debatem junto como a maneira melhor para poder fazer isso de uma maneira muito organizada dentro dos conselhos, isso validando tudo que a gente tem tirado nos espaços deliberativos. E isso é muito importante. Desculpa te interromper um pouquinho, já interrompendo, né? Você falou sobre o SEB, né? Explica pra gente o que é o SEB, o que significa essa sigla, por favor? Então, o SEB é o Conselho de Entidades de Bases. Ele é tipo uma assembleia dos CEAs, que é os centros acadêmicos. Os de vocês é diretório acadêmico, né? Do diretório acadêmico também. Se não me engano. Não é? Na FAEM? Nossa, é CAENF. Então é outro. É que tem um diretório acadêmico dentro da UFMT, agora eu não lembro o curso. Nesse espaço é na onde que a gente tira as resoluções do movimento estudantil. Isso vai servir tanto para o DCE, tudo que for aprovado na SEB, o DCE ele tem que acatar e fazer, e nós conselheiros também dentro dos conselhos. Então, é o espaço na onde que a gente vai se juntar e vai pensar o que é prioritário para o movimento estudantil, aí a nossa SEB de Cuiabá, o que é prioritário para o movimento estudantil decidir? É prioritário nesse momento a gente ter uma pauta organizada para falar sobre orçamento? E aí, como que o nosso diretório central, e isso pode ser propostas dos centros acadêmicos, quanto do próprio DCE. E aí a gente tem uma maneira também organizativa de voto lá dentro, né? A SEB, quem só tem direito a voto é os representantes dos centros acadêmicos, mas o espaço é aberto para fala de todos os estudantes do campus de Cuiabá. Então, isso quer dizer, na hora da gente votar uma resolução da SEB, quem vai votar vai ser os CEAs, porém, todo mundo pode dar proposição que é estudante da UFMT. É uma maneira muito organizativa que a gente tem, porque é isso, a nossa representação é uma representatividade, mas a gente ainda tem uns mecanismos muito grandes democráticos, porque é assim, aí nem nós, representantes, vai fazer, olha, eu estou lá como Consune, Juliana, estou no Consune, o cargo é meu. Não. O cargo do Wesley, o cargo da Grazi, o cargo de todo estudante, tanto do Consune quanto do CONCEP, é dos estudantes. Então, isso quer dizer, se nós, representação, os estudantes não estão satisfeitos com a nossa representação, os centros acadêmicos podem chamar uma SEB e fazer uma SEB, retirar e eleger uma nova, mesmo sem ter o período ainda, porque dentro das SEBs é onde que a gente faz essa organização e essa direção do movimento estudantil, também dentro da Assembleia Geral. Por isso que os quadros antes da gente, nos conselhos, foram todos renovados, porque a gente teve uma greve, não sei se vocês estavam, eu não conheço muito vocês, em 2018, não sei se vocês lembram da greve de 2018, na greve de 2018, quando o RU veio aumentar, parte dos conselheiros do Consune, na época, defenderam uma comissão na onde a nossa Assembleia Geral de Estudantes foi contra. Isso é a nossa entidade máxima. Então, na outra eleição que já teve, que veio a gente para eleger, foi todos retirados e foi elegido uma nova nominata, por conta que esses representantes, de fato, não cumpriu o papel dele, que era representar o estudante. E, assim, para ser sincera, eu acho muito importante a gente debater, enquanto estudantes representantes no Consune, sempre eu falo isso para todo mundo, que nós só somos, nós lá dentro só porque nós somos juntos. A gente tem muita força quando o movimento estudantil, os centros acadêmicos, o DCE, a gente está concatenado e sabendo de uma maneira muito consensuada entre nós qual que é a pauta prioritária para a gente, como fazer isso. E isso se dá se nós temos SEBs, que é extremamente importante a gente ter SEB, que é o espaço político dos nossos debates, dos nossos enfrentamentos, e na onde que a gente vai tirar
os nossos consensos para ir para os espaços dos órgãos superiores. Porque, assim, uma coisa que é importante a gente deixar claro, que pouca gente sabe quando entra estudante, a gente é organizado pelos órgãos colegiados. Isso quer dizer, dentro das nossas unidades acadêmicas tem os órgãos, tem conselho de curso, o de departamento, a congregação. Depois da congregação vem os órgãos colegiados superiores, na onde que a gente está. Mas funciona dessa maneira, as autarquias dentro da universidade. E isso foi muito importante que o Wesley falou. Para além de nós, dos conselhos superiores, Consune, Concep, há o conselho diretor. E o conselho diretor é problemático, porque é uma estrutura que a gente tem na universidade e aprova pautas importantíssimas da nossa universidade, que nós, da UFMT, só temos uma cadeira lá dentro, que é a do nosso reitor. As outras cadeiras são de outros setores da sociedade. Então, isso é muito isso complica muita gente, porque às vezes, quando chega lá numa pauta muito importante para a gente esqueci o nome agora de colegiado, me lembro, Wesley. Conselho gestor, conselho diretor, a gente às vezes pode perder, porque a gente é uma cadeira só lá dentro, então é muito importante a gente saber. E eu dou graças a isso, porque eu tenho uma professora que ela aposentou dentro da universidade, que o nome dela é Madalena, e no primeiro semestre, ela pegou a gente falou bem assim, vocês vão saber como o UFMT funciona. Porque se vocês não sabem como a UFMT funciona, vocês não sabem recorrer os recursos, você não sabe como garantir seus direitos, porque a UFMT tem uma estrutura democrática por dentro, e que se nós, estudantes, não saber, a gente vai perder, porque a gente sempre é 70, 15, 15 em todos os conselhos, tanto o das nossas unidades acadêmicas quanto superior. Entendido, Júlio. Nós temos algumas dúvidas que surgiram aqui no chat. A primeira dúvida é da Ana Júlia. Ela está perguntando como é representar tantas pessoas da UFMT, ainda mais que agora a universidade vem sofrendo tantos corte e repressão. Eu vou começar, então. Bom, Ana Júlia, é muito complicado, principalmente aqui no campus Cuiabá, onde é um mar de alunos que tem, e a gente sabe que é uma pluralidade de pensamentos, né? Um estudante pensa de um jeito, o outro pensa de outro. Então, na verdade, não existe um segredo para você conseguir dialogar com todos os estudantes. Isso não existe. Se a gente falar que a gente está, por exemplo, consultando 12 mil estudantes para a gente chegar e votar, a gente vai estar sendo sincero, mas a gente faz o nosso trabalho de base, que é os centros acadêmicos. Através dos centros acadêmicos é onde a gente consegue chegar na totalidade dos estudantes. Então, sempre quando chega uma pauta que a gente considera uma pauta que ela vai impactar diretamente na vida dos estudantes, como foi, por exemplo, a flexibilização, como foi, por exemplo, agora vai retornar a pauta de estágios. Então, aí a gente consulta os centros acadêmicos para os centros acadêmicos darem os seus posicionamentos, seja ouvindo a base deles ou a melhor forma que eles entenderem, até porque cada entidade tem a sua forma de organizar. O centro acadêmico, ele é autônomo para ele organizar, para ele consultar, para a diretoria deliberar, como o DCE também é autônomo para isso. Então, a gente sempre pede essa orientação e fica respaldado para a gente ter essas decisões. Então, aí, essa é a forma que a gente entra em contato com os estudantes, né? O que já é diferente de outros campos do interior, por exemplo, Várzea Grande, né? Que é bem mais fácil você ter o diálogo com os estudantes, que podem se reunir todos em 3, 4 grupos de WhatsApp, do que aqui em Cuiabá, que a gente mal consegue juntar, por exemplo, todos os alunos de uma turma só, né? E aí, é basicamente dessa forma que a gente consegue representar os estudantes dentro dos conselhos superiores. Então, só para dar assim, a melhor maneira que nós, conselheiros, temos para poder representar aqui no campus de Cuiabá esses quase 12 mil estudantes é a SEB, gente. Aí, quem está no centro acadêmico de vocês tem que pressionar o DCE a chamar a SEB para poder. Porque, assim, nós, estudantes conselheiros, a gente tem um regimento dentro
que regimenta a gente, que é do DCE. Então, a nossa posição, se não tem SEB e nem Assembleia Geral, ela vai ser determinada pela decisão da diretoria do DCE. Então, a gente consulta juntamente as bases dos estudantes, aí vai junto dos centros acadêmicos, é essencial nós termos esse diálogo total, porém, a gente tem que prezar pelas estruturas que a gente tem. Se a gente não consegue debater com o corpo total dos estudantes, a gente vai acatar aquilo que foi deliberado pelo DCE. E aí, o que acontece? Para a gente não ficar uma coisa antidemocrática, as SEBs têm que funcionar. Porque é naqueles espaços que os centros acadêmicos, porque traz da sua base, né, o centro acadêmico é a representação, para os outros centros acadêmicos, e aí a gente consegue ter um debate muito mais qualificado, para a gente poder representar todos os estudantes e avançar, porque às vezes só a gente monta muitos grupos de WhatsApp e às vezes a gente se perde, porque como é um espaço muito aberto, e se a gente chama uma SEB, a gente vai ter as pautas determinadas que a gente vai estar debatendo, a gente vai ter uma relatoria da gente poder cobrar, e o mais importante de tudo, a gente vai poder estar organizando de uma maneira muito democrática, igual a gente faz, respeitando a construção que a gente tem dentro do movimento estudantil. Mas eu vou falar, é simples representar todos os estudantes que a gente vai ter? Não, porque nós, enquanto estudantes, tem que deixar nítido o que consensua a gente. A permanência dentro da universidade, eu acho isso para todo mundo quer permanecer nesse espaço. Mas, principalmente, orçamento, gente. O orçamento, aí eu vou falar na minha parte, que é Consune, né, questão orçamentária, mas é uma questão também de financiamento, de organização pessoal. 2020, no orçamento, quem perdeu fomos nós, estudantes. Quem perdeu, e isso, se a gente tivesse as SEBs funcionando com muito mais força e com muito mais força, aí a gente pensa, como que vai organizar isso em meio à pandemia? A gente também modificar esse espaço. É igual, eu gosto muito que as extensões fizeram isso e vocês são um grupo de extensão e eu sou apaixonada por extensão porque é onde que a gente mostra qual que é a função que a gente tem, né? A função que a gente tem é de modificar e a gente não perder a nossa organização. Aí falar, DCE não está convocando SEB, os centros acadêmicos podem se organizar para poder convocar SEB. A Úrsula Kran, ela falou que o Wesley, que ela acompanhou algumas das reuniões do CONCEP no processo de flexibilização, e ela gostaria que você, Wesley, falasse um pouquinho sobre a atuação e os entraves durante esse processo que você passou. Uhum. Ela também te parabenizou pela sua atuação em defesa dos discentes. Eu também acompanhei algumas reuniões e a gente percebi, Wesley, que você era bem centrado, né, bem firme nas suas salas, e parabéns já também, te parabenizando. Fique à vontade. Obrigado, Úrsula. Gente, então, foi, eu acho que o momento mais emblemático da universidade e que a gente teve, assim, uma atenção sobre o CONCEP que foi total, né? Porque na época da greve, a atenção, ela se colocava mais dentro do Consune, que é onde debateria o orçamento do restaurante universitário, né? É onde traria ali o preço, que daria o tom político para qual que é o seu valor do restaurante universitário, né? E aí, de repente, um conselho que, assim, se vocês terem noção, sempre nos conselhos de base, que é os SEBs, nós sempre tínhamos disputa para ver quem entraria no Consune. Mas a gente nunca tinha disputa para ver quem entraria no CONCEP. No CONCEP, às vezes, até sobrava vaga dos 4, entendeu? E aí, dessa vez, a atenção sobrecaiu toda dentro do CONCEP, né, para tratar sobre a pauta da flexibilização. E aí, a pauta da flexibilização foi muito complexa para a gente, principalmente para a gente entender esse processo, né? É uma pauta que veio direto da PROEG, então a PROEG propôs a minuta de flexibilização pronta, sem debater, discutir com os cursos, nem passar para os colegiados, né? Nós fizemos 7 reuniões do CONCEP, reuniões essas das 7h30 da manhã até 6h30 da tarde, para tentar várias vezes. Então, 3 vezes a gente conseguiu que a resolução voltasse, né?
Então, a gente voltou para a resolução voltar para as bases, para as manifestações dos colegiados e das congregações, para ver o que poderia fazer alteração dentro da minuta, até o dia em que foi, acho que a quarta reunião, em que a gente votou o mérito, né? E aí, no dia da votação do mérito, foi justamente o dia da votação do meu pedido de vistas também, que eu tinha feito dentro desse processo, né? Foi um pedido de vistas que ele foi construído a muitas mãos, né? Foi 52 páginas de relatório, mostrando que a universidade, naquele momento, não teria uma capacidade total de flexibilizar o ensino, né? E aí, quando a gente fala, principalmente eu, quando a gente fala em flexibilização do ensino, não é que a universidade ela vai parar, mas a universidade ela pode continuar com extensão, com pesquisa, com núcleos, com administrativo, mas o ensino ele é muito complicado. E aí, muitas coisas que estavam no relatório estão acontecendo agora. Por exemplo, no relatório estava lá que a PRAE não tinha capacidade total de conseguir fazer o pagamento das bolsas a tempo hábil. O que acontece? Hoje, dia 15/9, depois de mais de um mês que já iniciou o período flexibilizado, muitos estudantes estão sem receber o auxílio inclusão digital. Então, isso estava contido no relatório. Quando eu falei no relatório, por exemplo, vou citar outro ponto para vocês, que a CEL, a Casa do Estudante Universitário, não tinha uma capacidade total de abrigar os estudantes que retornassem para cá, falaram que não era verdade. O que está acontecendo agora? A PRAE está dizendo que os estudantes não podem voltar, porque a PRAE não tem capacidade de abrigar esses estudantes. Quando a gente falava que não tinha capacidade operacional total para fazer a inclusão dos estudantes com necessidade especial, falaram que isso não era verdade. O que está acontecendo agora? O Instituto de Letras está solicitando mais técnico e intérprete, porque não tem suficiente. Então, tudo que estava sendo apontado no relatório, quando a gente falou que, por exemplo, o AVA não aguentaria todas as aulas gravadas, o que está acontecendo? O AVA não está aguentando, o AVA cai, o AVA às vezes não funciona, não grava a aula de alguns professores, e aí os professores começam a utilizar outras ferramentas. Então, muitos discursos que foram colocados na época da flexibilização como um discurso padrão, como um discurso exemplar, ele não está escrito isso na minuta. Não estava, e as pessoas, foi o que eu muito questionei. O uso da instituição, da UFMT, para fazer uma propaganda da flexibilização antes que ela fosse aprovada nos conselhos. Né? Então, a PROEG se utilizou disso e foi onde a gente debateu muito dentro do CONCEP. Todos os conselheiros debateram muito dentro do CONCEP o porquê que estava sendo utilizado as mídias da UFMT para fazer uma propaganda de uma flexibilização que nem tinha sido aprovado. Que a gente sabia que não ia ser nesses moldes. Por exemplo, a gente pregou, eu tenho certeza que vocês viram muito isso, dos conselheiros falando que as aulas poderiam ser assistidas depois. Né? As aulas vão poder ser assistidas depois, vai ficar disponível. Exemplo, na última reunião nós tivemos uma solicitação de alteração da minuta, para que esteja escrito explícito. As aulas devem ser gravadas. O que aconteceu? Foi rejeitado. O docente não tem mais a obrigação de gravar a aula. Ele só precisa registrar. O que é registro? Falar bem assim, eu dei a aula. Isso estava lá explícito na publicidade, mas não aconteceu. Então, quando a gente tem várias problemáticas, né? E aí a gente teve algumas vitórias, sim, que a gente tem que colocar, como, por exemplo, dentro da minuta, deixar que os estudantes possam cancelar suas matérias a qualquer momento. Né? As aulas, por exemplo, vão terminar dia 16 de dezembro, dia 15 de dezembro o estudante pode estar cancelando sua matéria se ele não conseguir. E também o não registro de faltas, né, dentro desse sistema que a gente tem hoje. Mas muitas alterações vão ter, como, por exemplo, nós tivemos recentemente uma alteração porque alguns docentes queriam obrigar todos os estudantes a estar ligados com sua webcam. Né? E a gente sabe que não é todo estudante que tem uma internet que é boa, para a gente estar com a webcam ligada, e não é a todo momento que a nossa internet está boa. Mas isso aí interferiria na nota. Então, várias alterações estão sendo propostas. Nós vamos agora tentar, aproveitando essa pauta, que aí eu já explico ela, nós vamos agora tentar, eu estava até conversando com os conselheiros do CONCEP agorinha, protocolar uma minuta de resolução
que vai tentar regulamentar o seguinte, que todos os estudantes que ingressaram na UFMT agora no 2020/1, os calouros, né, que caso a nota deles seja baixa, eles não tenham essa nota somada ao coeficiente de rendimento. Porque, às vezes, eles não se desmatricularam porque eles não sabiam, eles não tinham informação, eles acharam que eles iam passar da matéria, o que a gente já tem experiência, né? Porque quando a gente já tem experiência da matéria, a gente sabe que aquilo não vai ser fácil. E para eles, às vezes, eles acharam. Então, a gente vai tentar protocolar uma minuta que caso os estudantes calouros que não querem ter seu registro daquela nota, para o seu coeficiente de rendimento, porque o CR, que é o coeficiente de rendimento, ele dita a sua vida depois da universidade. Ele dita se você vai entrar no bom mestrado, se você vai conseguir bolsa para o mestrado ou não, e isso pode interferir muito forte na vida dos estudantes, principalmente quando você vai se formar, né? Então, basicamente a gente está tentando fazer dessa forma, mas é muito complicado, porque o discurso é fácil. É fácil você falar que você vai dar 2.000 bolsas de R$ 70 para todos os estudantes. Mas cadê o operacionalizar? Cadê o pagamento? Cadê a equipe? Cadê tudo que a gente disse e denunciou todo esse período de flexibilização? Não está tendo. Então, eu sou estudante de Cuiabá, que eu me propus a entrar na CEAF, que é a Comissão Especial de Acompanhamento da Flexibilização, e eu estou batendo duro dentro da CEAF e fazendo as diligências, porque eu falei que nós falamos que a flexibilização, se ela não fosse estudada, ela não daria certo. Não adianta passar com os bois para tentar aprovar a flexibilização por tudo. E aí agora onde está vindo todos os erros que a gente está tendo, né? Todos os erros de sistema, todos os erros de matrícula, todos os erros de pagamento de bolsas, de auxílios, e aí que cabe a discussão. Então toda reunião do CONCEP, inclusive tem reunião do CONCEP dia 28, toda reunião do CONCEP é entrave para a gente tentar fazer alguma alteração ou mudar alguma coisa nesse processo de flexibilização. Que ele não está sendo fácil, mas ele poderia ser um pouquinho mais aprimorado e estudado pela universidade, né? Principalmente pela gestão da universidade, que não conseguiu fazer essa boa organização. Acho que basicamente sobre esse processo de flexibilização assim, e atuação dentro do CONCEP para essa flexibilização é isso. Só o seu microfone está desligado. De novo, perdão, gente. Se alguém quiser contribuir com alguma dúvida, alguma fala, pode ativar seu microfone e falar, tá, gente? A minha net caiu, eu saí, mas eu não vi no chat se tem alguma dúvida. Se alguém tiver escrito alguma dúvida no chat, escreveu ou não? No chat não, mas eu gostaria de fazer uma colocação com relação à fala da Juliana, né? Ela disse muito da questão da representação, né, discente ser composta por uma cadeira, né, em ambos os conselhos. E a gente vê o quanto isso enfraquece muitas coisas. Não foi? Fez um sinal. Então, não, a cadeira não, a gente, assim, a proporção é 70, 15, 15, então, é 70% de professores, 15% de técnicos, mas ainda essa colocação é real. A gente tem pouca força dentro dos conselhos superiores. Ela é uma representativa. A gente tem pouca força lá dentro por causa dessa proporção. Burocraticamente, assim, dentro de votação, entendeu? Porque há outros meios da gente garantir mais qualidade para os estudantes e permanência. E isso se dá a partir da mobilização. A gente, inclusive, viu essa... Eu acho que eu tive um probleminha. Mas, de fato, isso a gente percebe essa discrepância desde, né, a greve que a gente teve, que inclusive foi um impacto muito grande desde o início, né, desde antes mesmo de ser montado o comando de greve, né, a gente já vinha tendo bastante dificuldade, e agora novamente com a flexibilização, assim, eu vejo que
que foi muito impactante, apesar da boa representação, né, dos conselheiros na época da greve, e agora de vocês, a gente vê que são muitos impactos negativos, né, inclusive para toda a comunidade, não só para os discentes, mas a gente vê muito impacto negativo. É isso. Obrigada. Eu queria aproveitar só isso da sua fala, que eu queria falar sobre a flexibilização, assim, por qual que foi a ânsia da nossa gestão superior aprovar uma minuta tão desqualificada igual foi, porque, assim, nós estudantes, aí, Wesley, eles dentro dos colegiados, mas nós fora também, organizamos uma série de debates, junto também com a do FIMAT, o Sintuf, falando sobre essa flexibilização, e se acaso viesse uma flexibilização, o que tinha que garantir? Eu acho que o principal de tudo que a gente tinha que garantir, qualidade de ensino é uma coisa que a gente não está tendo nada, nenhuma qualidade, e segundo também que a gente tem que pensar nos próprios trabalhadores da universidade, o quanto que eles estão sobrecarregados. Eu não sei você, tem dias que eu passo 4 dias, quatro vezes, assim, durante o dia numa reunião ou numa pesquisa, e mexer pela internet é muito desgastante, porque a gente fica vedado de várias outras formas de comunicação que a gente consegue presencialmente. E aí, a nossa gestão superior não pensou nisso quando foi a minuta, mas qual que foi a ânsia? Eu não consigo falar de uma representatividade dentro do conselho sem a gente falar o momento histórico que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento histórico na onde que o MEC tem um projeto de educação, gente. A gente não pode ser à toa. Futura-se está aí. Eles não conseguiram aprovar o Futura-se. Nós, estudantes de todo o Brasil, fizemos os tsunamis da educação em 2019. Quando veio os cortes, fomos para a rua, mas dentro da universidade também. Dentro da universidade, a gente foi contra o Futura-se, mas o governo federal, ele tem feito outra maneira da gente poder, estrangulando, cortando, e o processo da flexibilização, ela veio muito. A nossa flexibilização que deu aqui no Mato Grosso, ela não foi muito longe da proposta que o governo federal está propondo, e é uma proposta totalmente descabida, que, primeiro, não via a qualidade do nosso ensino, não via a questão da saúde mental, tanto nossa quanto dos professores e dos técnicos, para poder a gente estar nas plataformas. E terceiro, a gente está no estado na onde que a internet, para quem paga e tem uma internet ditamente boa, ela não é de qualidade. Cuiabá tem um dos índices maiores de exclusão digital, assim, no Brasil. Não é à toa que tem vários bairros aqui na capital, em Cuiabá, que não conseguem ter acesso à internet. E aí, a proposta que estava sendo colocada, nós estudantes, nós movimento estudantil já estava falando, ela não teria conta. A gente vai pagar os descréditos dessa questão. Mas, infelizmente, a gente tem hoje o nosso atual reitor que veio para a eleição e ele foi eleito de uma maneira que rasgou a nossa democracia, história interna de autonomia dentro da universidade, que se propôs a defender a política da maneira que o governo federal estava colocando. E a gente não pode tirar. Futura-se. O Futura-se, extensão não existe. O Futura-se, esse espaço que a gente está tendo de extensão, ele não existe porque não é mercadológico. E aí a gente cabe também a função social da nossa universidade. E a pandemia mostrou isso. E o Wesley falou sobre a questão. A pandemia mostrou. A gente foi referência para várias secretarias de saúde na questão epidemiológica e levantamentos. A gente foi referência em várias outras pesquisas. A gente foi referência nas nossas extensões, está conseguindo se mostrar, porque a extensão, dentro do ensino, pesquisa e extensão, sempre foi o primo distante, assim, gente. Para quem fez extensão até hoje, antes da pandemia, sabe o quanto que é difícil fazer a extensão. E a extensão, eu sou uma pessoa apaixonada por extensão, porque o primeiro contato que eu tive com a universidade foi a partir da extensão. E uma coincidência muito grande é que a extensão que eu tive contato quando eu era criança, hoje eu sou extensionista dela, que é o PET Conexões. O PET Conexões fez só as primeiras intervenções no meu bairro, Jardim Renascer, e hoje eu sou extensionista desse programa que tem extensão. Então, a extensão, para esse programa que a gente tem aí, ele não é válido. E aí, o projeto de flexibilização, ele não é um projeto só para a pandemia, gente. A educação à distância, ela já é muito debatida há muito tempo.
E aí, para vários lugares, esse processo de flexibilização e vários estudos da educação aponta que é a primeira tentativa de como que vai ser para o pós-pandemia, se eles vão conseguir fazer a permanência de cursos com aulas já virtualizadas. Então, a gente tem um processo que a gente está passando por os momentos mais difíceis da história da humanidade, que é a pandemia, mas junto a gente enfrentou ainda esse processo de falar que se teria que ter flexibilização, a gente queria a garantia do nosso estudo e principalmente a garantia de estar nos espaços, porque a gente está tendo esse debate hoje, nessa extensão, mas quantos estudantes ficam de fora porque que não tem internet nesse momento? E aí tem a dificuldade da metodologia do ensino também tá precarizada com a maneira que foi feita essa minuta. E aí a gente fica agora nos efeitos colaterais lá dos conselhos. Mas o que cabe a gente é fazer essas reivindicações. E assim, eu vou colocar também um desafio que a gente tem nos órgãos colegiados agora também. O orçamento de 2021, que já formou a comissão dentro do Consune para fazer a proposta, o PDI do próximo ano. E aí a gente tem que ver como que vai se dar. Eu coloquei o meu nome para estar representando, por ter debruçado antes da greve sobre o processo de como está o orçamento, e aí eu com o outro conselheiro a gente empatou. Aí quem desempata quando há empate, que é a única vez que o reitor pode votar, foi o reitor. Mas eu sei porque ele não votou em mim e preferiu o outro, porque o embate vai ser maior, porque não pode acontecer no orçamento de 2021 o que aconteceu em 2020, porque os estudantes têm pouca noção do que aconteceu. Aconteceu que as nossas bolsas foram reduzidas, as nomenclaturas da nossa bolsa que tinha auxílio permanência, auxílio moradia, foi reduzido só para auxílio estudantil. Então, a gente está sofrendo e vai sofrer para o próximo período, e o que cabe para nós estudantes, principalmente dos conselhos, é a gente estar com muita força, aí com os SEBs funcionando, com um debate muito forte entre os centros acadêmicos, com outras partes também que tem na universidade. Tem muitos estudantes se organizando de N formas, mas a gente só vai garantir a permanência dos estudantes realmente sabendo como que está funcionando a UFMT e que o funcionamento da UFMT, ele não está longe do que está acontecendo no Brasil e o projeto de educação que a gente tem, gente. O microfone está fechado. É que travou, eu desliguei. No que vocês acreditam que isso tudo, essa trajetória de vocês, essa bagagem toda que vocês levam, contribui tanto para a vida profissional e pessoal de vocês? Olha, eu acho que essa trajetória que a gente tem de representação, e não é só, quando a gente fala em trajetória, a gente não fala somente dos conselhos superiores, mas sim da nossa vida acadêmica, né? Que é um momento único para a gente, momento de você entrar numa universidade pública, a maior universidade do estado de Mato Grosso, né? Que é o UFMT, e conseguir lá dentro estar tendo minimamente a voz e debatendo em defesa do que seria o mínimo para nós, basicamente, né? Eu, particularmente, eu aprendi muito, tanto no que a gente fala sobre os termos burocráticos, né, dentro da universidade, quanto aos sistemas, quanto, por exemplo, ao SEI, aos projetos, às dificuldades, e também, eu acho que é um ponto em que a gente aprendeu dentro do CONCEP, fazer esse embate, porque sempre existe muita burocracia, né? Só que a burocracia, quando é debatida com outra burocracia, parece que ela acaba ali. Então, hoje em dia, dentro do CONCEP, quando eles vêm com a burocracia para o nosso lado, por exemplo, a gente quer colocar uma pauta, né? E aí eles falam, não vão colocar pauta porque não tem relator. Tá ok, não tem relator. Quando eles vêm com o processo deles, que eles querem entrar, a gente fala, não vai entrar também, porque não tem relator. Então, quando eles vêm com o processo deles, a gente vai lá e pede vistas do processo. E aí eles aprendem que não é assim. Se eles querem a burocracia, nós vamos debater com a burocracia. Eu acho que já foi 2 vezes
que eu já pedi vistas de processo, foi tanto na flexibilização, quanto agora também que a flexibilização, mas é envolvendo o curso de geologia, que eu pedi vistas de processo e que eles queriam questionar o pedido de vistas, né? Mas aí eu falei, vocês querem debater com burocracia, a gente vai pegar o regimento e ver que eu tenho direito a pedir vistas, e acabou. E aí não tem conversa. E eles veem que não é assim o debate, né? Se eles falam que o processo tem que passar pela Câmara, foi uma discussão que a gente fez muito grande, porque dentro do CONCEP existem as câmaras temáticas, que é a Câmara de Pesquisa e Câmara de Pós-Graduação em Pesquisa, Câmara de Graduação e Câmara de Pessoal Docente. Então, os processos, em sua maioria, costumam passar nessas câmaras, e aí a Câmara já faz um parecer inicial. A Câmara são membros do Conselho, né? E aí é muito engraçado, porque quando a flexibilização foi mandada, não passou por Câmara nenhuma, não passou pela Câmara de Graduação. Mas agora, quando a gente protocola alguma alteração da resolução, eles querem que passe pela Câmara. Então, como você vê quando as coisas mudam, entendeu? Foi isso que a gente falou, não. E a minuta não passou pela Câmara, a alteração da mesma também não tem que passar pela Câmara. Você não muda a regra do jogo no meio do caminho. Então, acho que é muito isso. Isso é um pouco da parte burocrática que a gente aprendeu dentro do CONCEP, a esse termo que a gente leva de ser chato, né? Nesses termos, de pegar uma resolução é uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Pegar uma resolução, sentar na frente do computador e ler a resolução. Eu nunca cheguei a fazer isso. E aí, hoje em dia, você faz isso, porque é só fazendo isso que você consegue entender, né? E também tem o debate político dentro do CONCEP também, que eu acho que agora a gente está fazendo ele de uma forma bem acertada, né? O CONCEP, desde quando eu entrei na universidade, eu sou de 2016, o CONCEP ele nunca teve uma atuação dentro da universidade que todo mundo falasse, olha lá, o CONCEP está debatendo aquilo, a não ser quando definiria calendário. Aí falaria isso, né? Mas as outras pautas nunca. E hoje em dia, quando a gente está trazendo debate para os estudantes, em muitos pontos, né? E aí acho que existem esses dois ganhos, tanto burocrático como político também, de estar ali representando, de ter representatividade dentro da universidade, que a gente consiga manter essa... Eu colocaria como uma cultura, né, da gente dialogar bastante e tentar minimamente a gente tirar os posicionamentos que a gente acha mais acertado para a comunidade acadêmica e que todo mundo saiba quem representa, né? Porque a gente tem uma grande dúvida, porque eu vejo alguns estudantes que não conseguem saber quem representa eles dentro do seu colegiado de curso, né? E aí eu acho que é um pilar básico você saber quem te representa no seu colegiado, quem te representa na sua congregação, instituto, faculdade, e ter uma noção ali de qual pessoa você pode buscar quando, por exemplo, seu processo não deu certo, quando o curso quiser fazer alguma alteração, que a gente sabe que são alterações que mudam totalmente a nossa carreira acadêmica e toda a nossa questão toda a nossa questão pedagógica também dentro do curso. Basicamente é isso. Acho que são 2 pontos que eu levo para a minha vida mesmo pessoal sobre a minha atuação dentro do Conselho Superior, dentro do CONCEP. Entendi, muito bem. Surgiu uma pergunta aqui no chat. Dá para manter a saúde mental com tantas atribuições? Representação dos discentes, da graduação, pesquisa, notícias da política do país. Júlio, se você quiser contribuir agora. Tá, e depois eu falo da contribuição pessoal. Então, eu vou falar, é fácil? Não. Só o que me faz, assim, a continuar na representatividade, desde quando eu me coloquei a primeira vez, e depois que eu fui eleita, foi de saber que se a gente não ocupar os espaços e a gente não tiver gente para brigar lá junto conosco, a gente perde muito. A situação que a gente está vivendo, eu acho que participar de pesquisa e extensão, eu amo extensão, né? Eu acho que porque o primeiro contato de universidade que eu tive foi extensão, e por que eu amo a extensão? É o contato que a gente tem com a nossa própria comunidade, tendo vários, nossa comunidade interna, exercendo já várias competências e funções que a gente vai exercer como profissionais um dia, e principalmente com a comunidade externa. É na onde que, de fato, a nossa universidade mostra
a responsabilidade social que ela tem, porque é isso, o que nos difere de uma Unic da vida ou de outras tantas, ensino superior privado, é que a gente tem uma função social. A nossa função é, sim, sair com profissionais com muita qualidade, na toa que nós é estudante, pesquisador, extensionista, mas também é voltar isso tudo para a comunidade externa, é voltar para os nossos pais, e essa é a responsabilidade que a gente tem na extensão essencial. Por isso que fazer extensão, para mim, é uma coisa importantíssima. Hoje, o meu projeto de extensão, ele contribui junto com o movimento que eu construo. Que assim, eu entrei na universidade, que eu olhei e falei, cara, se eu não entrar na universidade agora, eu sou pobre, preciso de assistência estudantil, tem que ser agora, o governo daquele tempo já estava ruim, vou entrar na universidade agora. E quando eu entrei, eu falei, cara, e aí eu quero me formar. Porque eu não sei se vocês, mas eu sou a primeira geração da minha família a entrar na universidade para estudar. Porque a gente já teve outra geração nossa que entrou na universidade, que foi a minha tia. Mas a minha tia entrou para limpar a universidade. A minha tia, em 2011, ela era trabalhadora da Lupa, terceirizada. Então, para mim, fazer a relação da pesquisa, extensão e representação é uma satisfação muito grande, porque eu estou lá não representando só, eu estou representando também que é possível estudantes periféricos que são de famílias pobres estarem no espaço dos colegiados superiores da universidade, representando os estudantes e questionando, porque quando a gente fala de permanência, de auxílio, a gente está questionando que essa universidade tem que abrir mais, porque a UFMT se abriu no último período muito. Pessoas como nós está aqui, principalmente como eu. Mas, porém, a gente só está sofrendo muitos cortes. E aí, quando a gente traz para a realidade do momento histórico que a gente está vivendo, eu acho que não é só para a UF, gente. Vocês são da enfermagem. Quando a gente olha todo o sistema público, eu acho que o SUS, quando a gente fala de SUS, para mim, dói, e universidade dói, porque para a nossa geração, a gente já tem reforma trabalhista, reforma da Previdência, um mercado do trabalho muito dificultoso. Eu falo que cabe a gente agora tentar lutar o que dá para lutar na universidade, mas lutar que os serviços públicos, eles funcionam, e isso vai partir tanto quando a gente tiver acesso lá, quanto profissionais, mas aqui dentro também na universidade. Manter a saúde mental não é fácil, mas quando a gente vê que tem mais estudantes como vocês, buscando saber como que a universidade se organiza, por que tem estudantes no conselho, isso faz a gente também ficar feliz e falar, o que a gente tem é se organizar, galera, é se organizar, porque a gente só está sofrendo porrada atrás de porrada. E na universidade, é muitas porradas, mas eu fico feliz, ó. Agora a gente teve o período da flexibilização, mas eles aprovaram desse jeito, sabe por quê? Porque se a gente tivesse presencialmente, nunca isso ia acontecer, porque a gente ia dentro dos órgãos, dentro das reuniões, fazer igual a gente fez na greve. Porque, assim, eu fui uma das primeiras pessoas que começou a greve de 2018. A gente era 6 estudantes, e até o momento a gente era 6 loucos na frente do RU, falando o RU vai aumentar em fevereiro. Aí, então, a professora Miriam Serra vai aumentar, vai aprovar. Naquela época, tinha conversado com o DCE daquela época, o DCE tentou abafar, não falar que ia aumentar, e nós estava lá. E aí começou os interiores se organizar também, aí a gente se organizando começou. E que a gente não tinha o que fazer? A gente ia para as reuniões do órgãos colegiados e colocar pressão no Consune para os nossos representantes das nossas unidades acadêmicas não votarem. E aí a gente foi postergando, até que estourou a greve, a gente fez uma greve histórica. Eu sei que para muitos parece que foi um tempo muito grande, a gente não teve nenhum avanço, mas pelo contrário. Se você tem uma noção, a proposta que era da gestão superior era de R$ 1 para R$ 11,90 reais. E aí a gente conseguiu organizar, enfrentar, e aí, infelizmente, aumentou e colocou com os acréscimos. Mas a gente não deixou ir de R$ 1 para R$ 11,90. E aí, cabe também a nós, estudantes que estão nos conselhos, está muito ligado com a nossa base. E eu falo, a procura da nossa base não é só a gente montando o grupo no WhatsApp e tudo mais.
Porque a gente tem que debater politicamente como que essas resoluções vão interferir na nossa vida, como a gente vai se organizar, como é possível a gente pressionar também nas nossas unidades acadêmicas os outros representantes, porque a gente é representante só dos estudantes, mas o nosso diretor de departamento, ele não é representante só dos professores, não. Ele é representante dos técnicos, dos professores, porque ele é representante da unidade acadêmica. Então, como a gente pode fazer essa pressão muito maior? É quando a gente tem os debates, porque assim, a vida inteira, gente, é política. A gente não gosta, muita gente não gosta de política partidária, ok. Mas tudo é político. As decisões que tem dentro dos colegiados são decisões que vão privilegiar mais um setor do que o outro. Isso é uma decisão dentro do pensamento, dentro da indução, uma decisão política. A roupa que a gente veste, o corte de cabelo, é uma posição política que a gente está assumindo dentro dessa sociedade. E assim, para mim, pessoalmente, quando eu entrei no conselho, eu vou ser assistente social, gente. Então, os conselhos, para mim, eu já tenho uma ligação antes, né, na universidade, por conta da relação mesmo de ser do movimento popular, de debater acesso à cidade, de ter uma luta antes de entrar na universidade, que o conselho, ele é muito importante a gente ocupar. Ele é muito importante a gente saber os nossos direitos, os nossos deveres, as resoluções que nos derem, como que essas resoluções vão impactar na nossa vida, porque é isso. É organizado as minutas, é feito um processo, organiza as minutas, é quase os mesmos procedimentos operacionais do CONCEP e do Consune. E aí, para virar uma resolução. E aí, o quanto que é importante, como que a gente entender como esse sistema burocrático ele funciona. Mas a gente vai vencer só pela burocracia? É difícil. Eu vou te falar agora de uma estudante que estuda controle social, velho. O que faz a gente ter mais garantia de direito é pressão. E aí, se a gente tem conselheiros muito bons, que faz a nossa defesa, que faz a defesa das propostas, proposta que vai garantir a nossa permanência, vai garantir o ensino, a qualidade do ensino, a qualidade da extensão, a gente consegue ter muita força. E aí, eu acho que a saúde mental nossa fica muito mais garantida. E esse conhecimento de conhecer a universidade, assim, dentro do Consune, como eu já cheguei com conhecimento pré-concebido, eu não consegui ter lá de fato, mas consegui auxiliar outros estudantes para estar naquele espaço, para mim, eu acho que é uma das tarefas que eu tenho também para o próximo período, enquanto questão mais pessoal, assim. Mas só eu ser estudante, cotista, oriunda de periferia, organizadora de movimento social, e eu ser representante dentro de um órgão superior, na onde que a Universidade Federal do Mato Grosso é a maior universidade daqui, eu acho que para mim não é uma satisfação só minha, é mostrar para os outros estudantes que às vezes se mostra acuado, às vezes, eu vim de uma escola pública, eu vou ter um conhecimento para estar lá no vai, porque é isso. Eu, com outros conselheiros, e eu faço muito isso com a Grazi, que hoje ela está no CONCEP, da gente realmente entender como que está sendo, igual o orçamento. O orçamento, a proposta vai passar pelo Consune, vai ser organizada pelo Consune, mas ela tem que ser passada pelo CONCEP. E aí, de como todas as propostas, a gente faz pressão enquanto conselheiro. É igual quando a gente foi debater também da universidade não ter um plano, que é isso, nossa universidade não teve um plano estratégico de debate da Covid e combate da Covid. A gente não teve um plano estratégico formado pela direção da nossa universidade. A gente teve muita pesquisa boa, a gente teve muita extensão boa, só que um plano estratégico geral para a gente ter um processo mais organizativo não teve. E a gente propôs isso no Consune. Só que a gente perdeu. Porque se a gente tivesse isso, para a gente poder organizar todos os projetos de extensões, de pesquisa de uma maneira muito orgânica e mostrar, a gente tinha muito mais força para mostrar para fora. Infelizmente, a gente viu, não sei se vocês acompanharam o que o governador do estado fez. Tipo, criticou professoras da saúde coletiva que faz um trabalho brilhante na parte da epidemiologia. Tipo, importantíssimo, e a gente viu do jeito que foi tratado as nossas professoras, que estão no processo de pandemia, entendendo como que
estava sendo contágio para o alerta da população. E se a gente tivesse todo esse programa, a gente poderia estar todos os programas sabendo quais que, de fato, as extensões que estão no combate à Covid, porque, querendo ou não, eles falam, estão nos editais e coisa e tal, mas às vezes a gente não tem o tempo de ir lá nos editais, e se a gente tem um plano estratégico de tudo que está acontecendo, a gente tinha um enfrentamento muito mais qualificado, uma maneira muito mais de gestor de mostrar qualidade. E aí isso aí foi uma das coisas que a gente não conseguiu aprovar no Consune. Realmente, Júlia, a gente fica bem indignado com isso, né? Sobre a saúde mental, fica o convite aí para vocês. O nosso projeto toda quarta-feira tem yoga das 6 às 7. Eu acho que é bom, né? Ajudar a minimizar o estresse da pandemia também. Aí fica o convite, viu, Wesley, todo mundo, as meninas, Pietra, Mirelle. Gente, alguém quer fazer mais alguma contribuição, alguma colocação, alguma sugestão, elogios? E nós já vamos encerrar. Não? Então é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos, agradecer nossos convidados, o Wesley e a Juliana, por ter aceitado o convite. E até a próxima. Espero que tenhamos mais oportunidades dessas de nos encontrar e explicar mais sobre a universidade. Obrigado vocês, um abraço a todos. Espero que continue bem. Qualquer coisa que precisar, só mandar uma mensagem que a gente tenta ajudar. Isso que eu ia falar, Wesley, vocês estão disponíveis para tirar dúvida caso houver posteriormente? Sim, só mandar meu contato. Qualquer coisa relacionada ao Concep, pode estar mandando que eu estou ajudando. Ok, e a Júlia sobre... Gente, muito obrigada pelo convite. É que eu falo bastante, hoje foi um dia muito cansativo, eu participei, de 3 reuniões, e aí eu não falei, não posso desmarcar lá, né, eu fico muito... Quando eu falo com os meus pares, eu fico muito feliz, cara, que é isso, eu acho que a gente falar com os nossos pares não dá mais força, e eu estou à disposição, é isso, que é para além dos conselhos, né, falo também de pesquisa, de extensão, porque eu acho que nós, estudantes, a gente tem que aproveitar do tripé, e às vezes é difícil, eu vou falar que é fácil, não é fácil, é difícil para quem faz pesquisa e extensão, mas estou à disposição aí, e eu acho que é importante esses espaços. Eu queria ter conseguido, igual vocês, escrever um projeto para esse programa da praia, porque, para além de ser um edital, é um edital que vem também de um lugar muito importante para nós estudantes, de um fundo que é voltado para estudante, então isso é muito importante do que está acontecendo, mesmo com todas as críticas que a gente tem para a praia, porque a gente não pode deixar de falar também, mas eu fico muito feliz de estar esses espaços, e extensão é essencial nesse momento, porque a extensão é o outro espaço que a gente dá a liberdade de a gente estar se organizando, e também falar que nós, enquanto estudantes, às vezes a gente fica muito à mercê dos professores, mas a gente produz muita coisa também, e aí com esses espaços, quando a gente tem de falar para os pares, a gente vê que é possível a gente fazer muita coisa dentro da universidade, porque um dos meus sonhos dentro da UFMT, eu vou te falar, gente, é que estudante possa assinar como coordenador de extensão. Eu já vi isso acontecer em outras universidades. Na nossa não é permitido, e a maioria das universidades do país não é. Mas eu acho que tem muito estudante que, como coordenador de extensão, porque a gente sempre precisa de um professor para assinar junto com a gente, para submeter. Mas isso é um dos meus principais, que eu acho que tem muito estudante foda que consegue sim ser coordenador de extensão, e que a disposição está aí, no que eu puder ajudar vocês, debater movimento estudantil, porque é isso, o movimento estudantil, os órgãos colegiados é uma parte dele, é uma parte muito maior do movimento estudantil. E nós, estudantes aqui, nesse momento histórico de 2020, a gente só está conseguindo acessar várias coisas no ensino, da pesquisa da extensão, porque houve muito estudante, tanto homens quanto mulheres, as estudantes também, né, que a gente tem que lembrar dos corpos LGBTs que tem na nossa universidade, e muitas vezes são invisibilizados e passa por várias outras opressões que a gente passa, é que eles lutaram bastante. A gente tem esse mínimo que a gente critica. Eu acho que a gente tem que criticar mesmo, mas ter mais acúmulo e mais força para prosseguir e fazer aí que
a gente consiga ter muito conhecimento, mas também muita proposição. Muita proposição, porque a gente, estudante, consegue fazer muita coisa nessa universidade, e às vezes a gente não acessa isso por falta de conhecimento, ou às vezes da nossa própria unidade acadêmica, que eles não têm interesse que os estudantes consigam ter mais esse gás para debater a universidade, qual que é o papel da universidade, qual que é o papel nosso. Porque o papel nosso não é só assistir uma aula, gente. Não é. Não é à toa que nós temos ensino, pesquisa e extensão. Se fosse só assistir uma aula, não tinha um tripé. A gente tem mais papéis lá e a gente consegue exercer isso. Isso é verdade, Júlio. Ainda mais o estudante consegue fazer muitas coisas, ainda mais em conjunto, né? Ainda mais com outros estudantes se unindo. É isso, gente. Eu gostaria de agradecer a todos. Muito obrigada e boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite.